todos os moradores de áreas irregulares de Brasília, quando fizeram a opção de ir para uma dessas áreas, pagaram alguma coisa para alguém, cessão de direitos, cessão de posses, tinha gente que apresentava o título de não sei o que, apresentava procuração registrada em cartório. Então, assim, os vendedores desses loteamentos irregulares, eu posso dizer até que eram muito criativos na quantidade de documentação que eles apresentavam. Mas o fato é, se você comprou um lote e ele não foi registrado em cartório, a sua venda foi irregular. É por isso que a gente fala de regularização. Tem muita gente que pensa, pô, eu já paguei, eu paguei algum dia. Sim, mas você tem escritura? Porque se você tiver escritura, você está tranquilo, você não tem nem por que falar com a urbanizadora, você não tem nem por que, por exemplo, negociar com a Terra Cap, você está em área pública. Você tem escritura ou não tem? Porque se você não tem, é irregular. E se é irregular, precisa regularizar. E regularizar tem custo. O custo da regularização é principalmente relacionado a investimentos que têm que ser feitos por exigências do processo, tanto da lei quanto do governo, né? Então, cumprimento de compensações ambientais, urbanísticas, que eu já citei aqui, realização de projetos, uma série de coisas que precisam ser executadas, obras de infraestrutura, tudo isso precisa ser executado. E isso gera um custo do processo de regularização, independente de qualquer coisa. Tem mesmo pensando só da perspectiva de um serviço de regularização, ainda assim é um custo que não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como fingir que não existe. Tem áreas aqui no Distrito Federal que quem arca com todo esse custo é o governo. Por exemplo, áreas de baixa renda. São áreas que são chamadas pelo zoneamento da nossa cidade de áreas de interesse social. São áreas em que a legislação entende que se justifica você utilizar dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, né, de toda a população do Distrito Federal, para executar esses estudos, essas obras, esses investimentos. Porque é uma população carente que precisa de um amparo e de uma proteção do Estado. A nossa lei não dá esse tratamento para populações que não são enquadradas com interesse social. Tecnicamente, o nome que se dá é áreas de interesse específico, que significa basicamente áreas de classe média alta, como tem muitas aqui em Brasília, né? Áreas irregulares em todos os níveis de renda. No caso da Fazenda Paranoazinho, nós não temos áreas de interesse social, todas elas são categorizadas pelo governo como áreas de interesse específico e, portanto, o investimento ali tem que ser privado. Né? A lei não permite ao Estado usar dinheiro dos pagadores de impostos para regularizar, em beneficiar uma família de classe média, por exemplo. E tudo isso tem que ser feito pelo proprietário da terra, ou, na sua ausência, até poderia ser feito pelos moradores, como tem algumas áreas aqui que os moradores mesmos arcam com esses custos. Né? Lá na Paranoazinho, a gente oferece, o acordo que a gente coloca na mesa, é um acordo em que a gente executa tudo isso e a gente negocia um preço único. Porque senão o morador fica sempre naquela insegurança. Bom, agora vou ter que fazer um estudo. E os moradores da Paranoazinho sabem isso muito bem. Por muitos anos eles ficavam lá recebendo pedidos do governo de fazer estudo de alguma coisa, licenciamento de alguma outra coisa. Aí faziam uma cotação, passavam nas assembleias uma taxa extra para levantar um dinheiro para custear o estudo. Só que isso não anda. Eles ficaram anos tentando fazer isso, conseguiram muito pouco, avançaram quase nada no processo. Nenhum condomínio chegou perto de estar regularizado e isso era o cenário que se anunciava, se não fosse a chegada da urbanizadora, era simplesmente eles continuarem gastando dinheiro para nunca chegar efetivamente em lugar nenhum. Então, quando a gente chega fazendo um investimento na frente, a gente consegue desenvolver todos esses estudos, elaborar tudo isso, fazer toda a aprovação junto ao governo, registrar em cartório e só depois que o morador está com a escritura dele lá em cartório de registro de imóveis, toda perfeita, redonda, 100% regularizada, é que ele vai desembolsar alguma coisa. Então também é um mecanismo muito interessante porque o morador paga só depois que recebe e não a promessa ou a expectativa que havia antes, primeiro paga para ver se algum dia eu vou conseguir essa escritura. Não adianta você fazer um estudo ambiental, por exemplo, faz o EIA-RIMA, e aí? Não gera escritura. O EIA-RIMA é o primeiro estudo para você inaugurar o processo de licenciamento ambiental. Depois do EIA-RIMA vai ser elencado lá um monte de coisas no estudo. O EIA-RIMA é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente. Então, nesse estudo, você vai elencar lá todas as exigências, todas as questões ambientais que têm que ser tratadas. Aí o órgão ambiental recebe isso para depois emitir todas as exigências ambientais em cima daquele estudo. Aí você vai ter custo para cumprir todas essas exigências. Tudo nós já fizemos. Então, a gente fez tudo isso. E agora os moradores estão sendo regularizados, já saiu da licença prévia, licença de instalação, foi registrado em cartório e só depois então que ele está fazendo o primeiro desembolso.